Vamos iniciar então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora nós vamos nos colocar na presença de Deus, clamar o Espírito Santo sobre cada uma de nós. Nesse momento eu convido vocês a acalmarem o coração. A gente vem de um dia agitado, com inúmeros desafios, cansaços, lutas normais da nossa vida. Mas agora é o momento de nos entregarmos a essa ação do Espírito Santo, a deixarmos que o Espírito Santo apazigue a nossa mente, o nosso coração, abra o nosso espírito para que ele venha falar ao nosso coração. Que ele abra o nosso espírito para que nós possamos deixar a palavra de Deus penetrar na nossa mente e no nosso ser mais profundo. Agora nós vamos ouvir uma música e eu quero que você deixe o seu coração se acalmar e se coloque de verdade na presença de Jesus. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. E descobrir suas riquezas em meu coração. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração e descobrir suas riquezas em meu coração. Simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. É tão lindo. Simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Deixe que essa brisa leve do Espírito Santo penetre em seu coração. Deixe que esse silêncio, não um silêncio pesado, mas um silêncio preenchido da presença de Deus, te acalme e abra o seu coração para tudo aquilo que Jesus quer nos ensinar nesta noite.
quantas riquezas Jesus quer nos mostrar. Ele nos quer conduzir à santidade, a uma vida nova, a uma intimidade cada vez maior com Ele. É para isso que nós estamos aqui. Fala no seu coração: Jesus, eu quero te ouvir. Jesus, eis-me aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem a me dizer. Amém. Boa noite, todos que chegaram aí agora, né, que a gente ainda não havia cumprimentado. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Vamos hoje ver um pouco sobre a viúva de Sarepta e espero que vocês aproveitem, né, tudo aquilo que nós preparamos. E agora nós vamos começar esse novo formato, né, totalmente online, porque a gente acredita que vai chegar, né, em mais pessoas. E então vocês podem chamar outras pessoas para participarem com a gente. Então será toda última quarta-feira do mês, às 19h30. E se Deus quiser, no mês que vem, não vai dar problema no link, né? Por isso que a gente atrasou um pouquinho aí, tá bom? Então vamos lá. Viúva de Sarepta. A vasilha de farinha não acabará e a jarra de azeite não diminuirá. Não sei se vocês conhecem essa história. Ela está lá no primeiro livro de Reis. Só queria pedir para que vocês deixassem o microfone desligado, porque senão dá eco, tá? E senão a gente não consegue ouvir. Então, a viúva de Sarepta, a história dela está em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17, versículos 8 seguintes. Eu vou ler aqui para vocês e depois a gente vai dar o contexto, né, dessa história. Ô, Dê, Oi? dá licença um minuto. A Tássia tá tentando entrar, ela conseguiu? Não, Não conseguiu? não tem ninguém pedindo aqui, não. Tá, eu mandei o link para ela de novo aqui. Qualquer coisa, você consegue também, se às vezes a pessoa não consegue tirar o microfone, você consegue, tá? Ah, tá. Se você for no da pessoa que estiver fazendo barulho, às vezes a pessoa não sabe fazer isso. Tá. E ela não participou mesmo, não. Então, vamos lá. Depois, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, o Senhor dizendo a Elias, levanta-te, vai a Sarepta de Sidônia e lá permanece. Eu ordenei a uma viúva ali que te dê alimento. Elias pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse, por favor, traz-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. Vamos parar por aqui. Então, qual é o contexto dessa história? Elias era um profeta, e nessa época em Israel, era o rei Acabe e a sua esposa Jezabel. E eles eram pagãos e estavam adorando outros deuses. E Deus falou, por meio de Elias, que não iria chover mais naquela região. E Elias teve que fugir. Aí a Tássia entrou agora. Então, Elias teve que fugir. E Deus falou para ele, olha, uma viúva vai te dar alimento. Pode ir. Porque não iria chover naquela região. Porque Deus havia falado isso pela infidelidade do povo, que estava adorando outros deuses. E Elias se coloca a caminho e encontra com essa viúva. E ele fala para ela, né? Por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. Quando ela ia buscar água, Elias a gritou atrás dela. Por favor,
traze-me também um bocado de pão em tua mão. Ela respondeu: pela vida do Senhor teu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha a fim de preparar esse resto para eu e meu filho comermos. Depois morreremos. Então é uma ação de Deus ali um pouco estranha. Ele fala para Elias que Elias deveria procurar uma viúva e essa viúva iria dar de comer para ele. Só que essa viúva não tem nem para ela. Ela estava esperando a morte porque ela não tinha o que comer. E como que Deus pediu para justamente para essa viúva, não podia ser pelo menos com uma viúva rica, né? Pelo menos que tivesse alguma coisa? Não, ele pediu para que uma viúva, além de viúva pobre. Por quê? A viúva, naquela época, ela era marginalizada, ela sempre tinha menos, né? Por quê? Porque a mulher não trabalhava. Se o marido morria, ela não tinha como sobreviver. E aqui o texto não fala, mas provavelmente o filho dela era uma criança, porque se ele fosse adulto, ele ia estar trabalhando, cuidando da mãe. Então, o filho também ia morrer junto com a mãe. Então, aí a gente já começa a questionar, né? E vamos lá para o nosso slide. Eu ordenei a uma viúva que te dê alimento. Deus ordena que uma viúva alimentasse o profeta, mas ela não tinha o que dar. Muitas vezes em nossa vida, como essa viúva, não temos o que dar. Você já vivenciou isso? A viúva estava mais necessitada que o profeta. Em muitos momentos estamos vazios, sem forças, sem nada para oferecer. Ela já estava pronta para morrer. Não havia mais esperança. As tribulações, decepções, o mundo, as lutas do dia a dia, o desânimo, a tristeza, a solidão, o medo, tudo isso pode nos deixar vazios, sem alimento, famintas e prontas para a desistência. Chegamos ao fim da linha. Peraí que tem alguém querendo entrar aqui. Nós já nos sentimos assim, sem nada para dar? Às vezes é a gotinha, falta uma gotinha só. Eu não tenho mais nada. Eu estou no fim, eu estou no esgotamento. E eu estou olhando aqui, né, o rosto de vários de vocês que eu conheço. E eu sei que já passaram por isso. Muitas vezes a gente não tem mais forças. A gente chega no fim. Aos olhos humanos, no fim da linha. Às vezes é uma doença que chega. Às vezes é um problema no casamento. Às vezes é uma perda. Às vezes são as lutas, né? Ali no casamento, quantos problemas de temperamento, quantos problemas com filhos. E às vezes o sofrimento é tanto que a gente pensa assim, eu não tenho mais o que dar. Eu não tenho mais de onde tirar. Como aquela viúva, ela não tinha mais de onde tirar. Se ela desse aquela comida, aquela farinha, aquele azeite para o profeta, ela iria ficar sem nada. Ela já não tinha mais nada. E é bonito porque Deus, ele age justamente aí. Deus age justamente quando nós estamos vazias. E, assim, eu fiquei pensando hoje, né, em momentos difíceis, né, em que eu me sentia vazia, e às vezes não é nem por grandes sofrimentos, mas às vezes naquele dia que você já esgotou tudo, o seu filho chega e ainda te pede para fazer o dever de casa com ele. O seu marido ainda te pede para fazer mais uma coisa.
Eu quero ir embora, mas naquele dia, Tássia, chega aquele paciente com dor de dente. Mas você já não está podendo mais, naquele dia você já está completamente esgotado. Sabe esses momentos onde Deus nos chama a ir além? Deus nos chama a ir além. Além dos nossos limites. E às vezes a gente fala assim, nossa, o que mais que Jesus quer? O que mais que eu tenho o que mais que eu tenho que entregar? Parece que eu já entreguei tudo. E eu me lembro de uma frase que eu gosto muito de Santa Faustina. Aliás, é um diálogo dela com Jesus. Porque ela fala assim para Jesus, Jesus, eu já te entreguei tudo. E Jesus fala para ela, ainda não. Falta uma coisa. Você não entregou ainda para mim a sua miséria, a sua fraqueza. Será que eu já entreguei para Jesus a minha miséria, a minha fraqueza, o meu limite? Será que eu já entreguei para ele esse fim de linha? E olha o que o profeta fala. Peraí, só um minuto. Quando ela ia buscar água, Elias gritou atrás dela, por favor, traz-me também um bocado de pão. E ela respondeu, pela vida do Senhor teu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. E aí ela fala, né? Eu estou esperando a morte. Elias replicou-lhe, não tenhas medo. Vai e faze como disseste. Mas primeiro, prepara-me um pãozinho do resto da farinha e traze-o. Depois, fará o mesmo para ti e teu filho. Pois assim fala o Senhor, o Deus de Israel. A vasilha de farinha não acabará, e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre este solo. E mais uma vez, Deus pede para aquela viúva ir além. Porque o profeta podia ter falado assim, faz primeiro um pão para você e depois dá um pedaço para mim. Não, ele falou assim, faz para mim primeiro. Depois você come. Nessa hora ela podia ter falado assim, ô profeta, mas você é manso, né? Por que você não me deu primeiro? Por que eu não posso comer primeiro? Eu sou uma viúva. O meu filho, nós estamos morrendo de fome. Mas ela aceitou. E ela fez primeiro o pão para Elias e depois ela comeu. Vamos lá nos slides. E mesmo em meio ao que chamamos de fim da linha, o Senhor nos chama a ir além e servir o próximo, a dar aquilo que não temos. Não há lugar para vitimismo. Mesmo sem nada para oferecer, a viúva disse sim. Ela obedeceu ao Senhor, foi além das necessidades dela. Somos chamadas a servir, amar o próximo, esquecer de nós mesmas. Vamos na contramão do mundo, que nos instiga a pensar somente em nós mesmas, nas nossas necessidades. Deus nos chama a pensar no outro, nas necessidades do outro, e não nas nossas. Deus nos chama a ir além e olhar para o outro. Porque aqui, por que eu coloquei que não cabe vitimismo? Porque ela podia falar assim, nossa, profeta, olha a minha dor. Eu tenho um filho e a gente vai morrer, porque nós não temos nada. E nós estamos vivendo num mundo muito vitimista, onde você vai falar o seu problema, né, para uma pessoa, ela fala assim, é porque você não conhece o meu. Eu tenho que ter o problema maior. E ela não foi vítima em nenhum momento. E tem um detalhe importante que eu não falei. Ela era pagã. Ela não tinha fé no mesmo Deus
que Elias tinha. Então, esse exemplo de amor, de entrega, de pensar no outro. Ah, irmã, mas isso é ser bobo, né? A gente vai ser o quê? Idiotas? Não. A gente segue Jesus Cristo. A gente não erra em fazer o bem. A gente não perde em olhar para o outro. Madre Teresa de Calcutá, ela dizia assim: ame até doer. E amar dói, né? Amar dói. Estou olhando a Dilci aqui, né? Contou para mim, para a irmã Luciana, segunda-feira, né? Tanta coisa que já passou, né, com a doença da sua mãe. Como doeu. Mas não valeu a pena? Cada noite sem dormir? Toda a sua dedicação no tempo da enfermidade dela? Claro que valeu a pena. Então, amar até doer é fácil? Não. Juliana, não é fácil, né? Amar até doer. Não é fácil. Mas vale a pena. E a gente vai ver que vale. Como vale a pena dar a vida? Olhar para o outro, olhar para a necessidade do outro. Quem é mãe faz isso muito bem, né? Porque sai muito, né, de si pelo outro. E isso é muito, né? A Tássia, né, nem fale o que é dar a vida, né, Tássia? É isso aí, é o que, né, te move todos os dias. E é isso. E é isso que faz dar sentido. Porque senão seria o quê? Ganhar dinheiro, trabalhar e só? E olhar o Instagram? A nossa vida pede mais, né? Pede mais do que isso. E continuando. Não tenhas medo. Vai e faze como disseste. Mas primeiro prepara-me um pãozinho do resto da farinha e traze-o. Depois fará o mesmo para ti e para teu filho. Questionamentos. Eu me disponho a sair da minha zona de conforto? Acho que sempre faço mais que os outros? Acho que me dou mais? Em minhas necessidades, acho que as pessoas têm que me ajudar sempre, estarem à minha disposição? Me deixo levar pela murmuração? Quantas vezes nós perdemos as forças pelo tanto que a gente murmura? E assim, já que estamos num grupo só de mulheres, nós temos a fama, né, de reclamar de tudo, né? Tem dia que eu falo assim, nossa, nem eu tô me aguentando. Porque parece que a gente vê defeito nas coisas, o homem não vê, né? Eles não vê que tá sujo, eles não vê que tá fora do lugar. Não tem essa preocupação, pelo menos a maioria, né? E a gente está vendo, a gente vê o que está fora do lugar, o que está sujo. Aí vocês que são mães já pensam no filho. E o pai não está nem vendo. Um dia eu ouvi uma palestra da doutora Filó, e ela estava falando assim, que vai o casal com o filho, e aí a mãe fala assim, meu filho não está bem, eu não sei o que ele tem, mas ele não está bem. Aí o pai fala assim, ele está ótimo. Ela fala, não, ele não está bem. Ele nem dormiu à noite. Aí o pai fala, dormiu sim. Aí a mãe fala assim, você que dormiu, né? Porque a mulher, ela tem, né? Ela é mais preocupada. Mas só que a gente pode cair muito nessa murmuração. E achar assim, sabe, que eu sou a vítima do mundo. Só eu me dou. Só eu faço. Ou eu faço mais do que todo mundo. E o que acontece? A gente vai ficando amarga. Porque você vai ficando irritada. Aí você está trabalhando até morrer. E seu marido foi jogar futebol.
Aí você quer torcer o pescoço dele. Por que que ele foi jogar futebol enquanto você está arrumando a cozinha? Mas espera aí. Será que ele também não tem que ter o tempo dele? Será que você também não tem que ter o seu? E isso tudo é muito importante. Eu estava pensando hoje, rezando, né? Por que que eu acho que eu faço mais? Diante de Jesus que fez tanto por mim. Então, eu fiz o exercício de olhar para a cruz. E diante da cruz, eu vi que eu faço muito pouco. Que eu não faço tanto assim. E que eu devo fazer mais por amor a Ele. Então, esse convite eu faço para vocês. Para que a gente não murmure. Para que a gente não veja só o que está dando errado. Para que a gente não só reclame. E eu ainda fui testada, porque era 7 horas eu comecei a testar esse link e já começou a dar errado. Mas eu falei assim, Denise, começa dando exemplo, né? Não vai murmurar. Aí a irmã chegou aqui, nossa, mas eu mandei para um monte de gente. Eu falei, mas o que vai fazer? Não deu certo o link, não deu. Vamos tentar. No mês que vem a gente melhora. Mas eu poderia já perder a graça nesse momento e ficar, nossa, mas que raiva, por que deu errado? Por que deu errado? E assim, tem coisas que estão no nosso controle. Adianta ficar mal-humorado? Vai melhorar alguma coisa? Murmurar vai trazer algum consolo? Não traz. Vai trazer alívio? Não vai. E é tão interessante, né? Eu estou vendo aqui, né, a Tássia, a Val, né, que eu sei que passaram por momentos tão difíceis. Quando a gente tem uma cruz verdadeira na nossa vida, a gente murmura menos. Não é? Quando a cruz é de verdade, não tem nem tempo a murmurar, né, Tássia? Não é, Val? Não tem. Só que quando a gente vai pegando coisas assim, as coisas pequenas, as bobagenzinhas pequenas do dia a dia, é aí que a gente tropeça. Por isso que Santa Teresinha é uma santa que tem muito a nos ensinar, porque ela é a santa das pequenas coisas, dos pequenos sacrifícios. Porque os pequenos são difíceis demais. Então, é um convite para que nós não pensemos que nós fazemos mais que os outros, mas vamos fazer a nossa parte. Ah, e o outro não fez muito. Mas se ele fez o que ele deu conta? E se ele quis fazer só pela metade mesmo? Mas não é tudo entre eu e Deus, como diz Madre Teresa de Calcutá. No fim, não é entre eu e as pessoas, mas é entre eu e Deus. É entre eu e Deus. Vamos lá, continuar, senão acho que não vai dar tempo. Ué. Sim. Liberdade, no sentido cristão, é a capacidade de escolher em favor do outro, que às vezes exige de nossa parte uma renúncia e uma doação de nós mesmos. E realmente tá vendo como vale a pena? É um caminho de liberdade. Esquecer de mim, renunciar e me doar. Hoje, o mal é mais valorizado do que o bem. Viver as virtudes está fora de moda. E nós devemos ser sinal de generosidade, de entrega, de perseverança. Vocês que são mães, devem ensinar os filhos a serem fortes no bem. Eu tenho que testemunhar que vale a pena seguir Jesus. Eu falei na reunião, no retiro aqui da Misericórdia, e um dia a irmã Luciana me mostrou um videozinho, e mexeu muito comigo, e com ela também, que a gente depois conversou muito sobre isso. Como a gente é fraco no bem. Como o mal é mais forte. O mal se organiza melhor.
muito mais do que o bem. Então, como é importante a gente ser forte no bem. Eu quero me doar, mas aí eu falo assim, não vou me doar, não vou para a igreja, não. Não, aquele padre é muito chato, aquele padre é isso, aquele padre é aquilo. Sou fraca no bem. Eu estou fazendo bem por quê? Agora, o mal, ele é bem organizado. Né? Nesse videozinho, falava assim, se você for procurar um traficante para falar que você quer droga, você acha que ele vai falar assim, olha, hoje eu não posso, estou cansado? Mas não vai de jeito nenhum. Agora, se a gente for, às vezes, numa repartição pública, às vezes no hospital, às vezes até na igreja, e se a gente, às vezes, pedir ajuda, pode ser que a pessoa fale assim para nós, não, estou muito cansado, eu não posso te ajudar nisso. Às vezes alguém fala assim, eu não posso te ajudar nessa fofoca. Aí o bicho pega, né? Então, o convite, eu vejo que é um convite de Deus para mim também. Ser fortes no bem. E para isso a gente precisa ser mulheres de muita oração. Para a gente ser forte no bem. Porque para fazer coisa errada, para trair, para falar mal do outro, para ficar só nas redes sociais o tempo inteiro, para viver uma vida fútil, é muito fácil. A gente precisa ser forte para viver aquilo que Deus quer para nós. E continuando aqui. Quero convidar vocês a viverem a generosidade e a confiança na providência de Deus. Vamos viver esse mês essa generosidade? Não pensar tanto em mim, mas pensar no outro? E essa confiança na providência? Porque, olha, essa mulher confiou. Ela poderia ficar sem nada. Ela e o filho poderiam morrer. Mas ela escolheu confiar na providência. Ela escolheu confiar no milagre da providência. E quantos milagres da providência acontecem na nossa vida? Quanto Deus providencia para nós? E assim, não quero que vocês pensem em grandes coisas, mas em pequenas coisas. Quinta-feira passada, a gente vai ter o retiro de jovens, né? Quinta-feira, eu estava olhando lá a sala que ia ter o retiro, falei, nossa, a sala que vai ter o retiro é a sala dos pedreiros, então tem um monte de coisa lá, tinha um monte de coisa lá. Aí eu falei assim, nossa, e agora? Que dia que eu vou arrumar, que tempo que eu vou arrumar para limpar isso aqui para o retiro? E aí tá, deixei, né? No outro dia a gente tinha aula, e aí depois aí eu ia falar com o pedreiro, só que ele ficou sem serviço, e enquanto eu estava na aula, ele limpou a sala. Eu quase chorei na frente do pedreiro, falei, não é possível. Não é possível que o senhor providenciou esse homem para limpar essa sala. Até soprador ele passou, Luciano. Tirou tudo, todas as bagunças de pedreiro, sabe? Era tinta, era aquelas coisas que a gente não sabe nem o nome, né? Tirou tudo, guardou tudo. Vê se não é a providência de Deus. Vê se não é um carinho de Jesus. Eu quis dar esse exemplo, porque senão vocês pensam assim, nossa, o milagre da providência é ganhar na Mega Sena. Não, pode ser que seja, né? Mas isso aí é um ou outro. Mas eu quero esse milagre de todo dia, esse cuidado de Jesus com os detalhes. Eu ia ter que limpar aquela sala de todo jeito, mas ele sabia que estava apertado aqui o tempo, e ele providenciou uma pessoa para isso. Então, quantas coisas no dia a dia de vocês não é a providência chegando?
e Jesus cuidando, colocando na vida de vocês a pessoa certa, tirando as pessoas que ele também quer tirar, porque às vezes ele quer tirar certas pessoas da nossa vida, e a gente precisa deixar. Então, vamos buscar nesse mês, viver essa generosidade e essa providência. Ele é providente. E agora, eu e a irmã Luciana, aqui na comunidade, a gente fica com a parte financeira. E agora a gente louva a providência o tempo inteiro, né? Porque, assim, é o milagre de Deus o tempo todo. A gente fala assim, nossa, não vai dar, e dá. Nossa, tá difícil, e Deus providencia. De pouquinho em pouquinho. De brownie em brownie, de pão em pão. Nas pequenas coisas. E é esse convite. A gente vai viver a liberdade. Eu acho que não tem uma pessoa que não queira ser livre, né? Quantas coisas que amarram o nosso coração. E um caminho para a gente ser livre é viver a generosidade. E eu ouso dizer também, viver essa confiança na providência, porque ela acreditou. A vasilha de farinha não acabará, e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre este solo. Será que eu confio que a vasilha de farinha da minha vida não vai acabar? E que o azeite não vai diminuir? Vocês viram que o milagre aqui não foi como, por exemplo, o dos peixes, quando Jesus multiplicou. Não foi. Não teve a abundância. Ela continuou vivendo no limite, com a farinha e o pão. Elias podia ter falado para ela assim, olha, você vai ter também, Deus vai providenciar uma fazenda. Não, Deus não foi, nesse caso aqui, Deus não fez isso. Deus agiu providenciando o que ela precisava para cada dia. Deus olha para a sua vida e ele providencia o que você precisa para cada dia. Não o que você quer para cada dia, mas o que você precisa para cada dia. E agora, uma última coisa, antes da gente rezar. Vamos testemunhar o milagre da providência em nossas vidas e sermos fortes no bem, por meio da generosidade. Eu quero convidar vocês também ao louvor. Deixa eu voltar aqui, que eu não vou seguir agora o slide, não. Eu tinha terminado a palestra na generosidade e na confiança na providência. E aí, durante a tarde, Deus foi colocando no meu coração sobre o louvor. Ainda pensei assim, nossa, mas já é tanto, né? Ser generosa, a confiar na providência. O Senhor quer mais? O Senhor quer o louvor? O Senhor quer o louvor também. E eu quero explicar como que eu cheguei nisso. Eu pensei muito na passagem de Daniel 3. Não sei se vocês conhecem. São os 3 jovens na fornalha. O que é essa história? Todos deveriam adorar uma estátua do rei Nabucodonosor. E os 3 se recusaram. Nós não vamos negar o nosso Deus. Nós não vamos adorar esse Deus. Aí o rei falou assim, então coloca os 3 na fornalha. E colocou, a fornalha era tão forte que aqueles que foram lá jogar os 3 na fornalha morreram por causa do calor. E é bonito porque os 3 falaram assim, nós vamos continuar adorando o Senhor.
mesmo se o Senhor não nos livrar da fornalha ardente. Será que eu continuo louvando ao Senhor, mesmo que Ele não faça aquilo que eu quero? Será que eu continuo louvando o Senhor, mesmo se Ele não fizer, não me der a graça que eu preciso, e eu continuar na fornalha? Continuar nessa provação, sabe? Essa provação que você está vivendo hoje. Se essa provação perdurar, se essa provação continuar, eu sou capaz de continuar louvando ao Senhor? E olha que bonito. Eles estavam louvando, e aquele fogo super forte, e aí o rei pergunta, eles morreram? Não, não morreram. Tinha 3, e de repente tinha mais um anjo, que Deus colocou no meio deles. E olha que bonito. Havia um vento de orvalho refrescante no meio da fornalha. E aí eu fiquei pensando, no meio da nossa fornalha, Deus também coloca um anjo. Deus, Ele mesmo vem nas nossas provações. E se nós permanecermos nesse louvor, mesmo em meio aos sofrimentos, nós vamos experimentar esse vento de orvalho refrescante. Porque só pode ser Deus em meio à dor. Como que eu sinto um vento de orvalho refrescante? Isso é fruto do louvor. E é importante que nós façamos também do louvor a nossa força, a nossa arma mais poderosa. E hoje eu passei, né, o dia, à tarde, né, para ser mais exata, louvando a Deus. Mas não pelas coisas boas, porque isso é fácil fazer, né? Não tem mistério. Mas louvando a Deus pelo que dá errado, pelo que não sai do jeito que eu quero, pela demora. Jesus demora, às vezes, na vida de vocês, porque na nossa demora. Tem coisa que demora. Ele não tem muita pressa em certos assuntos. Continua, dia após dia. Mas eu falei assim, eu quero louvar a Jesus por tudo. E eu fiquei pensando, e se essa graça que eu quero não acontecer? Eu devo continuar louvando da mesma forma. Então, é a gente aprender a viver no nosso limite, confiando na providência e tendo como uma arma poderosa nas nossas mãos o louvor. É louvar, são aquelas coisas pequenas também, viu? É aquele hábito do seu marido que você detesta. É aquela atitude do seu filho que você fala, nossa, eu não dou conta. É aquela amiga chata do seu trabalho. E não vai falar que não tem gente chata no trabalho, porque tem gente chata em todo lugar, né? Isso tem, né? Então, é no dia a dia, é na fila do banco que demora. Teve um dia que eu fui para Monte Sião, eu estava com tanta pressa, Andréia, mas tinha um homem num fusquinha na minha frente. Jesus amado. Eu falei, não dou conta. E ela estava cheia de curva, ele não ultrapassava e não me deixava. E aí, onde eu ia virar, ele ia também. Então, ele continuou comigo, dentro da cidade. Né? E aí, nesse dia, eu falei, Jesus amado, que fusquinha que é esse? Mas eu não posso deixar essa graça passar.
É aí também que eu vou falar. Esse homem está me ensinando o quê? Denise, relaxa bem. Depois que o Fusca está na sua frente, acalma o coração. Vai fazer o quê? Passar por cima do Fusca? Não vou. Então, são nessas coisas pequenas que nós vamos testemunhar o nosso seguimento de Jesus através do louvor. Nós precisamos ser mulheres fortes no bem, fortes, seguindo Jesus, porque o mundo precisa muito. Nós estamos num mundo árido, árido de amor, de entrega, de compromisso, então, sumiu do mundo. Árido de compromisso. E é esse compromisso do dia a dia, é sermos testemunhas. E o louvor vai nos ajudar muito, principalmente a não murmurar. E ir além. Quando Jesus nos pede para ir além, às vezes a gente só vai falar, sim, Jesus, eu vou além. E misteriosamente a gente dá conta de ir. Porque eu estou vendo aqui, ó, eu sei a história de um monte de gente que está indo além, que está confiando, aprendendo a viver no limite, confiando na providência. E agora eu quero convidar vocês para a gente rezar. Nós vamos ouvir uma música e eu quero que vocês façam dessa música a oração de vocês, a nossa oração, que a nossa oração seja e se inicie por meio desta música. Dias difíceis me atormentam, parece que não vou vencer. Dias difíceis vejo ao meu redor, preciso de fé pra continuar. Mas sei que nada é em vão. Deus segura minha mão. Sei que tudo vai passar. E Deus vai me ajudar. Temerei os dias maus, pois protegido por Deus estou. Se Deus permitiu, só preciso esperar. No tempo de Deus a vitória virá. Eu não temerei os dias maus, pois protegido por Deus estou. Se Deus permitiu, só preciso esperar. No tempo de Deus a vitória virá. Jesus nos convida à confiança. Quais dias você tem vivido? Dias difíceis? Dias de provação? Muitas vezes a sua vasilha está quase vazia e você se sente como no fim da linha. Ou no meio da fornalha, como aqueles jovens. São dias difíceis. Mas Jesus nos convida a não temermos, porque a vitória virá. A vitória de Deus vai chegar. E Ele nos forja através de cada provação.
Pensa agora. Não é tão difícil pensar naquilo que eu estou vivendo hoje. Qual provação eu estou vivendo hoje? E o Senhor nos diz: não tenhas medo, a vitória virá. Espera que a vitória virá. Se o Senhor está comigo, eu não temo os dias maus. Ó Senhor, nesta noite, nós queremos entregar nas tuas mãos os nossos limites, o nosso cansaço, as nossas fraquezas. Como o Senhor pediu a Santa Faustina a miséria dela, nós também entregamos a nossa. Entregamos o nosso limite nas tuas mãos. Queremos, Jesus, confiar na tua providência. Queremos, Jesus, perceber que por trás de cada dificuldade que nós enfrentamos, o Senhor está nos forjando. O Senhor nos faz mulheres fortes, confiantes na providência. Mesmo em meio à nossa fraqueza, porque São Paulo diz: quando sou fraco é que sou forte. Que essa palavra, Jesus, se cumpra em nós. Que a tua força, Jesus, venha ao nosso encontro. Nós te entregamos, Jesus, o nosso limite, a nossa fraqueza, e tomamos posse da tua força em nós. Que o Senhor coloque em nós, Jesus, uma armadura. Porque muitas vezes nós participamos de uma guerra. Mas nesta guerra o Senhor nos coloca de pé. O Senhor nos ampara com teu amor, com teu cuidado, com a tua misericórdia. O Senhor nos ampara com a tua providência. E nesta noite nós tomamos posse desta força, da tua graça nas nossas vidas. E queremos, Jesus, também entregar nas tuas mãos o nosso louvor. Entregamos o nosso louvor por meio de Maria. Pelas mãos de Maria. Queremos na fé, Jesus, te louvar por todas as provações que nós enfrentamos. Jesus, é difícil te louvar nas provações. É difícil te louvar em meio à fornalha ardente. Mas o Senhor também está ao nosso lado. E o Senhor refresca o nosso coração com o teu Espírito Santo. O teu Espírito Santo vem nos refrescar como uma brisa suave. No silêncio do seu coração. Sinta essa brisa suave, essa presença de Jesus. Em meio a cada luta que você enfrenta. E vamos ouvir essa música de novo? Falando para Jesus no nosso coração: eu não temerei os dias maus, porque o Senhor está comigo. Dias difíceis me atormentam, parece que não vou vencer. Dias difíceis vejo ao meu
redor. Preciso de fé pra continuar. Mas sei que nada é em vão. Deus segura minha mão. Sei que tudo vai passar. E Deus vai me ajudar. Eu não temerei os dias maus, pois protegido por Deus estou. Se Deus permitiu, só preciso esperar. No tempo de Deus a vitória virá. Eu não temerei os dias maus, pois protegido por Deus estou. Se Deus permitiu, só preciso esperar. No tempo de Deus a vitória virá. E, ó Mãe querida, nós terminamos essa nossa reunião nos consagrando a Ti. Que a Senhora coloque todas nós debaixo do Teu manto sagrado. Que a Senhora seja sempre o nosso maior exemplo, nos amparando, nos guardando, nos guiando. Que a Senhora nos ajude, Mãe, a vivermos a generosidade, a confiança na providência e o louvor. Que como a Senhora, nós também possamos entoar o nosso Magnífica, reconhecendo a grandeza de Deus nas nossas vidas, louvando ao Senhor com todo o nosso ser, como a Senhora fez. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu acho que alguém tinha levantado a mão aí e eu não parei na hora. Alguém quer falar? Acho Fui que eu, foi- mas foi sem querer. Ah, então tá bom. Eu não vi. Então tá bom. Olha, na última quarta-feira, então, do mês, estaremos aqui, se Deus quiser. Se vocês quiserem entrar no grupo, né, das mulheres, tem um grupo no WhatsApp, porque ali a gente coloca outros materiais também, tá? Aí, o que faz mesmo, Lu? Vocês viram que eu sou ótima, né, com essa parte. Eu vou colocar o link no nosso Instagram. Aí dá certo. É só entrar, assim que acabar a reunião, eu vejo se eu já coloco. No máximo uma meia hora, o link já vai estar lá no Instagram. Aí é só clicar e entrar. Certo? Se precisar de ser Será que o aceita, Padre eu vou. Walter podia pôr no grupo dele? Padre Walter, que grupo? Ele tem um grupo que é fechado, que manda mensagem diária. Eu entrei na reunião hoje pelo grupo dele. Ah, tá, pode ser. A gente pede para os irmãos também espalhar, para a irmã Silvana, porque a irmã Silvana tem contato de praticamente todo mundo, né? A gente pede para eles colocarem também. Aí, qualquer dúvida, vocês perguntem para os irmãos, aí a gente adiciona vocês. Tá Isso, bom, qualquer obrigada. coisa, entra em contato até, acho que foi a Janaína, né, que colocou o nosso contato, que fica com a irmã Silvana, que é o mais... Depois você faz de novo, Jana? Porque aí eu vou Coloco colocar... sim, Lu. A gente ajuda, até quem puder ajudar a divulgar no Instagram, que daí mais pessoas vão vendo. Isso. Aí você coloca o... Porque aí a irmã Silvana adiciona também nos grupos que ela tem, que aí fica fácil também. Aí depois ela lança lá Tá. o link. Ah, ô, irmã Denise, só lembrando não, né? Só avisando de primeira mão, porque a gente ainda não começou a fazer propaganda, né? Que nós vamos, no mês que vem, nós vamos fazer um retiro para as mulheres. Eu achei que é interessante falar, porque tem gente aqui de Passos, de repente tem gente de outros lugares que, de repente, vão querer fazer e já se organizam.
Então, vai ser no dia 21 de maio. É um domingo. De repente, quem é de Passos aí já quer se organizar, né, para essa data. Mas a gente vai fazer, a gente ainda vai fazer propaganda e a gente ainda vai lançar as inscrições daqui uns dias. Tá Mas bom? já deixo no coração de vocês, viu? Isso. A gente está preparando com muito carinho. E olha, o mês que vem a gente vai ver uma outra personagem, né, da Bíblia. E isso, várias pessoas que já têm acompanhado a gente nas outras reuniões que nós fizemos o ano passado, gostaram muito, porque às vezes são personagens que a gente nem sabe a história e passa meio batido. E é uma riqueza a gente poder ver em cada uma dessas personagens bíblicas, a gente vê a nossa história, a gente vê um pouco de nós e o quanto elas têm para nos ajudar. E depois a gente vai ver várias santas também da nossa igreja, e tudo isso para nos ajudar, né, a ser fortes no bem, né, a sermos mulheres santas, né, que buscam verdadeiramente a Jesus. Um grande abraço, gente. Fiquem com Deus, uma boa noite, bom descanso. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Beijo. Boa noite. Boa noite.